Hoje a gente vai falar um pouquinho do que? De colilitíase. O que é a colilitíase? Colilitíase nada mais é do que quando a gente apresenta pedra na vesícula, ou seja, é a calculose da vesícula biliar, certo? Para a gente entender melhor essa patologia, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito dela, eu acho que vale a pena a gente falar a respeito de anatomia e fisiologia do fígado e das vias biliares. Claro, de uma maneira simplificada, bem didática, só para a gente ter uma noção do que acaba acontecendo. Então vamos lá. Primeiramente, o que é a vesícula biliar? Para que ela serve? A vesícula biliar, ela nada mais é do que um órgão de armazenamento. Ela serve para quê? Ela serve para armazenar a bile. E o que é a bile? A bile é uma substância que ela é produzida pelo fígado e ela atua na digestão da gordura em nosso aparelho digestivo. Então, para a gente entender, o fígado produz a bile escoa por esses canais do fígado, vai para um canal principal e acaba ficando armazenada na vesícula biliar. Quando a gente se alimenta, o que acontece? A vesícula biliar contrai, joga essa bile de novo para esse canal principal e joga para o nosso intestino para essa bile atuar na digestão de gordura. Então é importante a gente ter esse conceito para a gente entender o que é a patologia e como ela acaba funcionando. Então vamos lá, pedra na vesícula, pedra nas vias biliares. Por que ela forma? Bem, a gente não sabe exatamente o porquê que ela forma. A gente sabe que ela forma e que existem alguns grupos que tendem a ter pedra na vesícula, tá? Ou seja, quais as causas dela se formar? Primeiramente, a gente pode falar as causas familiares e genéticas, tá? O indivíduo tem uma tendência a precipitar, a formar esses cálculos na vesícula, certo? Essa é uma das causas. Outra causa que a gente pode falar é a respeito da alimentação, tá? A gente está percebendo que com a alimentação errada, o aumento dos níveis de ingestão de gordura na dieta, o paciente, o indivíduo acaba tendendo a formar, a precipitar esse cálculo na vesícula, nas vias biliares, tá certo? E uma outra causa também que é muito comum hoje em dia é quando o paciente ele perde peso abruptamente. Aquele paciente que, por exemplo, passa por uma cirurgia bariátrica, passa por uma redução de estômago, ele vai passar por ele vai sofrer um emagrecimento súbito, o metabolismo de gordura dele vai diminuir, vai alterar e ele vai acabar precipitando e formando esses cálculos na vesícula biliar. Tá certo? Isso a gente falou um pouquinho a respeito das causas. Vamos falar também agora sobre quem está mais sujeito a ter cálculo na vesícula, tá? Vamos lá. Primeiro, cálculo na vesícula, qualquer indivíduo pode ter. A gente tem casos de crianças com cálculo na vesícula, a gente tem casos de adultos, casos de homens, de mulheres e de idosos, tá? Porém, existe um grupo aí que tem mais tendência a formar. Esse grupo trata-se principalmente das mulheres, tá? A gente sabe que mulher, em geral, tende ou tem mais chance de ter cálculo na vesícula que o homem, tá? Dentre as mulheres, entre o próprio público feminino, a gente pode falar que tem as mulheres que têm mais risco. São as mulheres que estão acima do peso, as mulheres que estão em idade fértil e as mulheres que estão com a fase hormonal ativa, por volta dos 40 anos de idade, tá? Então, acaba sendo um grupo de uma população aí que tem mais tendência a formar os cálculos na vesícula, certo? Relembrando que qualquer indivíduo pode apresentar a patologia, tá? Outra pergunta comum a respeito de pedra na vesícula. Do que é formada essa pedra, né? Na maioria das vezes, o cálculo ele é uma precipitação do colesterol, ele é formado por colesterol, tá? É a causa mais comum, tá? Por isso que inclusive a dieta está relacionada a isso. Outra causa, outra coisa que pode causar o cálculo, ele pode ser formado, é do bilirrubinato de cálcio, tá? Esses são os cálculos radiopacos, aquele que às vezes, por algum motivo, o indivíduo faz um raio-x e vê que está com pedra na vesícula, apesar de essa não ser a melhor maneira de fazer o diagnóstico, tá certo? Então vamos lá, a gente falou a respeito das vias biliares, falou do que é formado o cálculo, falou do paciente que tem a mais tendência a formar esse cálculo e falou
das principais causas de cálculo na vesícula. Agora a gente vai falar um pouquinho dos sinais e sintomas. Qual é a queixa? Como que o paciente acaba descobrindo que tem pedra na vesícula? Vamos lá. Qual que é a queixa mais comum? O paciente acaba chegando no consultório médico e ele acaba relatando que após a ingestão de uma comida mais gordurosa, principalmente, ele apresenta dores epigástricas, ou seja, dores no alto da barriga ou dores embaixo da costela do lado direito, tá? No abdômen do lado direito. Em alguns casos, o paciente também relata náuseas e até mesmo vômitos. Então, essa acaba sendo a queixa mais comum. Na maioria das vezes, o paciente até acha que é uma gastrite, é uma alteração de estômago, tá? Mas o médico acaba já se atentando para isso, sendo que esses são os principais sinais e sintomas. Então, a gente sempre acaba frisando e perguntando com relação à ingesta de gordura, que é uma queixa, que é uma pergunta que está relacionada. A gente pergunta se o paciente ingeriu gordura e teve a dor, para a gente já pensar nesse diagnóstico. Essa acaba sendo a principal queixa do paciente. Com essa queixa, com essa hipótese levantada, o que a gente acaba fazendo? A gente parte para o diagnóstico. Como que a gente faz diagnóstico de pedra na vesícula? O diagnóstico mais efetivo é através de exame de imagem e de um exame simples e relativamente barato, que é a ultrassonografia de abdômen. A gente acaba pedindo um ultrassom para esse paciente, ou do abdômen total, ou do fígado e das vias biliares, e esse exame vai acabar fazendo um diagnóstico, vai notar que o paciente tem cálculo ali nas vias biliares e cálculo na vesícula, certo? Com isso, aí a gente acaba fazendo um diagnóstico definitivo, tá? E em alguns casos mais específicos, a gente tem alguns outros exames. Dentre eles, vale a pena destacar a colangio-ressonância, que é uma ressonância magnética das vias biliares, quando a gente precisa de um estudo mais detalhado dessa vesícula ou dessas vias biliares, ou quando a gente está pensando em alguma outra causa ou alguma outra complicação nas vias biliares do paciente, certo? Então, o diagnóstico é feito através de exames de imagem, tá? E o tratamento? Qual é o tratamento da pedra na vesícula, da colilitíase? O tratamento ele é cirúrgico, tá? Ele é definitivamente cirúrgico. Não existe tratamento medicamentoso. É uma pergunta muito comum que a gente ouve em consultório. Doutor, existe algum remédio que eu possa tomar para se dissolver esse cálculo, para resolver o meu problema? Não. O tratamento da pedra na vesícula ele é cirúrgico, tá? É um tratamento cirúrgico que hoje em dia, na grande maioria das situações, a gente faz por videolaparoscopia, que é a cirurgia por vídeo, tá? Que erroneamente algumas vezes se fala tratamento a laser. Nesse caso não existe tratamento a laser. É uma colocação errada que às vezes a gente ouve. O tratamento é feito por videolaparoscopia. Como que é feito isso? A gente, através de mini incisões no abdômen do paciente, introduz algumas pinças e acaba fazendo a cirurgia dessa vesícula olhando-se num monitor, tá? Outra dúvida muito comum a respeito de pedra na vesícula. A cirurgia, a gente tira as pedras ou tira a vesícula inteira? A gente sempre tira a vesícula inteira, tá? Não existe uma cirurgia só para retirada de cálculos, tá? Então a gente vai acabar tirando a vesícula inteira desse paciente. A cirurgia é feita então por videolaparoscopia. É um procedimento relativamente simples, é uma cirurgia, o paciente vai precisar de anestesia, vai ficar internado, mas é uma cirurgia benigna que evolui geralmente muito bem. O paciente costuma passar apenas uma noite internado no hospital, vai embora no dia seguinte que opera. E que no seu pós-operatório também geralmente não apresenta grandes complicações. Não é uma cirurgia muito dolorosa, não é uma cirurgia que requer grandes cuidados no pós-operatório, tá? Mas é o que vai tratar a pedra na vesícula. Vale a pena lembrar que eu estou falando da pedra na vesícula sem nenhuma complicação. A gente pode ter algumas complicações decorrentes da colilitíase, tá? A mais comum, a principal, é a colicistite aguda. O que é isso? É a inflamação da vesícula, que geralmente está associada à presença de cálculos no seu interior. Nesses casos, aí o tratamento ele já é um pouquinho mais complexo e não é tão simples, tá? A gente opta sempre pela cirurgia associada à antibiótico terapia.
Já que essa vesícula encontra-se inflamada e em muitos casos infectada, a gente inicia uma antibiótico terapia e programa a cirurgia para esse paciente o mais rápido possível. Antigamente a gente tinha o conceito de primeiro entrar com antibiótico para esse paciente, que é o que a gente chamava de esfriar o processo infeccioso inflamatório para depois operar. Hoje em dia a gente já sabe que o benefício da cirurgia o quanto antes ele é melhor do que só tratar com antibiótico inicial. Então a gente acaba fazendo as duas coisas concomitantemente, iniciando o tratamento com antibiótico e partindo para o tratamento cirúrgico de urgência. Tá? Outra complicação da pedra na vesícula é a pancreatite aguda, é a inflamação do pâncreas, que é um outro órgão do nosso aparelho digestivo. Por que ela ocorre? Ocorre porque em algumas vezes esses cálculos que estão dentro da vesícula biliar, eles migram para a via biliar principal. E nessa via biliar principal é onde a gente tem a saída dos ductos do pâncreas. Tá? Esse cálculo pode obstruir essa saída do ducto do pâncreas e desencadear um processo inflamatório, tá? Gerando a pancreatite aguda. Então é uma causa, uma complicação da pancreatite, da pedra na vesícula, é a pancreatite aguda, tá? Que requer tratamento específico, internação hospitalar. Tá? Outra complicação da colicistite aguda é a colangite, que é o que? A inflamação e a infecção da via biliar principal. Esse mesmo cálculo que pode deixar a vesícula entupir aquela saidinha do canal do pâncreas, ele pode entupir completamente essa via biliar principal. Aí o paciente já vai apresentar outros sintomas. O paciente, além dessa dor, ele pode apresentar icterícia. O que é isso? É quando a gente fica amarelo, né? A gente acaba não drenando essa bile pelo aparelho digestivo, e essa bile fica armazenada, e essa bilirrubina fica armazenada em nosso organismo. Então o paciente vai ficar amarelinho, com a mucosa do olho principalmente bem amarela, parecendo até que está com uma hepatite. Ele pode apresentar prurido na pele, ele pode apresentar aquilo que a gente chama de colúria, que é quando a urina do paciente fica muito escura, ou a acolia fecal, que é quando as fezes do paciente ficam com uma cor mais esbranquiçadas, que a gente até compara com a massa de vidraceiro, né? Então essas são outras complicações da colilitíase, tá? Que outras patologias que ela pode gerar. Por que eu estou falando dessas complicações? Para salientar que o tratamento precisa ser feito. A partir do momento que é feito o diagnóstico de pedra na vesícula, a gente sempre orienta o paciente a fazer o tratamento cirúrgico, o tratamento definitivo, justamente para não só resolver o problema dele, né, as possíveis dores, as cólicas abdominais, como também evitar que ele possua complicações e necessite posterior de tratamentos mais graves que aumente o risco de morte desse indivíduo, certo? Basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês.